Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma variação anatômica que a gente de vez em quando vê e aí tem que prestar atenção em algumas coisas quando está diante disso, tá? Então aqui a gente vê a clavícula, aqui a gente tem o processo coracoide, né? E aqui entre a clavícula e o processo coracoide a gente vê que tem uma proeminência óssea que está se dirigindo ao processo coracoide, né? Essa aqui é uma hipertrofia do processo conoide da clavícula aqui. E isso aqui pode formar, inclusive, uma articulação verdadeira, sinovial, que é a articulação córaco-clavicular, tá bom? Então, articulação córaco-clavicular. E isso aqui é uma variação anatômica. Deixa eu ver aqui no outro plano, olha só aqui no AP verdadeiro, né? Dá pra gente ver bem essa proeminência aqui do tubérculo conoide aqui, indo em direção ao processo coracoide que está nessa região aqui. Então, isso aqui é a articulação córaco-clavicular. Isso aqui é uma variação anatômica que é descrita na literatura, que ela pode existir aí até tipo de 0 ponto qualquer coisa, até 20%, né? Eu acho que esse 20% aí é um número que é meio fora da casinha, mas vai de 0 qualquer coisa até 20% na literatura. Grande maioria dos casos é uma variação assintomática, né? Não tem sintoma por conta disso, mas eu acho também que esse negócio de não ter sintoma é uma coisa que era muito das antigas, tá? Eu acho que hoje, com a ressonância magnética, a gente pode ver algumas alterações nela e eu acho que a gente tem que valorizar em alguns casos. Por exemplo, essa aqui é a ressonância magnética desse caso aqui, desse raio-x que eu mostrei para vocês. Então, aqui na ressonância magnética, claro, esse paciente tem vários outros motivos para ter dor, tá? Tem bursite, tem tendinopatia, tem uma lesão parcial aqui do supra, tem derrame articular, se bobear ainda tem uma cápsula adesiva, alguma coisa assim aqui associada, porque tem um borramento aqui da gordura, enfim, é lesão de lábio. Mas olha, vamos ver aqui só a região da articulação córaco-clavicular, né? Então a gente tem aqui a clavícula, aqui a gente tem o processo coracoide, e aqui a gente tem a área da articulação, e a gente vê que tem um edema aqui nessa região, tá? Então, assim, em alguns casos, a gente pode ter uma alteração inflamatória, como se fosse uma bursite aqui por atrito entre o processo coracoide entre o processo coracoide e essa proeminência do tubérculo conoide aqui da clavícula relacionado a essa articulação, digamos assim, acessória. Então, isso aqui é no plano coronal, né? Deixa eu botar aqui o plano sagital para vocês, que fica legal de ver também, ó. No plano sagital, então, aqui a gente tem a proeminência, né, do processo conoide da clavícula. Aqui a gente tem o processo coracoide e aqui a gente tem a área, então, desse edema que eu tô falando para vocês. Sempre quando eu vejo um pouco de edema aqui nessa região, eu deixo descritivo, eu falo que pode ter uma alteração de natureza mecânica, barra inflamatória relacionada à bursite na região, quando tem edema aqui. Tem um artigo da Skeletal, que não faz muito tempo que saiu, inclusive, falando dos casos com edema e com bursite nessa região, que eles são subdiagnosticados, né? E de vez em quando a gente vê em exame por imagem. Então, aqui no plano no T1 sem saturação, mostrando também aqui ó, a área da articulação córaco-clavicular, né? Essa articulação acessória. Então, lembrando que na maioria dos casos ela é assintomática, mas essa literatura ela é mais uma literatura radiológica, né, com raio-x simples, e na ressonância magnética eu acho que agora dá para ver mais edema e na articulação, em alguns casos, isso aí a gente tem que valorizar quando a gente estiver vendo aí no dia a dia, tá? Sempre deem aquela olhadinha extra aqui para ver se tem edema ou não, porque às vezes pode ter uma bursite nessa região, mesmo sem essa articulação acessória, beleza? Então essa é uma dica aqui que eu queria dar para vocês, mostrar então essa variação anatômica que a gente tem, né? Aqui tá para ver bem a variação anatômica dessa, digamos assim, articulação córaco-clavicular e mais na ressonância magnética, mostrando que tem um pouco de edema na região e vai sair no meu laudo aqui como essa área de edema não sendo possível descartar uma alteração de natureza mecânica barra atrito relacionada à bursite, que pode corresponder a bursite na topografia, alguma coisa assim nesse sentido. Vocês entenderam mais ou menos onde que eu quero chegar. Falou? Um grande abraço para vocês. Era isso desse caso e até a próxima.